Algumas regiões ficam com a programação local. O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. A capital do Amazonas encoberta por fumaça. Manaus amanheceu ocupando o segundo lugar no ranking de pior qualidade do ar do mundo. E foi fácil constatar isso. Tá difícil respirar. Não dá pra gente conviver com essa fumaça e esse calor horrível. Triste, né? Ver uma cidade tão bonita como é a nossa Manaus desse jeito e preocupante também, né? Segundo o IBAMA, a fumaça que encobre Manaus está vindo da região metropolitana, principalmente de Altazes e Careiro. O órgão está atuando no combate a incêndios florestais. Nós, como IBAMA, temos 45 brigadistas atuando em um grande incêndio florestal, o maior da região, no município de Careiro. Olá, muito boa tarde para você. O Amazonas Record dessa quarta-feira, dia 11 de outubro, está começando e vai trazer todas as informações sobre essa fumaça que está causando prejuízos, principalmente para a nossa saúde. Olha, eu quero começar chamando o repórter João Luiz Onetti. Ele está lá na região oeste da capital, está na Ponta Negra, onde o prefeito de Manaus, Davi Almeida, está conversando com os jornalistas justamente sobre essa fumaça. O que pode ser feito para melhorar a situação do manauara? João, muito boa tarde para você. Que medidas foram anunciadas para pelo menos minimizar os impactos disso tudo para a gente, hein, João? Boa tarde. Oi, Natália, boa tarde a você e você de casa que nos acompanha. Pois é, Natália, a gente amanheceu hoje com essa situação realmente atípica, ou pelo menos muito mais complicada, difícil do que a gente tem observado nesse período, ou seja, sempre com fumaça ao amanhecer, mas só que hoje a fumaça acabou não indo embora no decorrer do dia. O prefeito Davi Almeida comentou algumas ações aí de conscientização, principalmente para reforçar para as pessoas não fazerem queimadas, não queimar lixo, não fazer limpeza e queimando o quintal, por exemplo. E ele destacou, inclusive, que essa fumaça que a gente está vendo aqui em Manaus, ela é fruto de queimadas de outras cidades, principalmente aqui da região metropolitana. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez o monitoramento nos últimos 2 dias e apontou várias cidades com muitos focos de queimadas. Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Manacapuru estão entre as 10 com mais registros. E essa fumaça, infelizmente acaba sendo dissipada e vindo aqui para a nossa capital. O que a gente observou até semana passada, por exemplo, era justamente a fumaça no período da noite, por conta aí do bolsão de ar quente que acaba prendendo aí essa fumaça e dando essa sensação de que a gente está sendo literalmente defumado na nossa cidade, principalmente no finalzinho da noite e começo da manhã. Mas agora tornou algo ainda pior, né? A gente tem aí vários focos de queimadas. O prefeito destacou, inclusive, o adiamento de uma maratona que iria acontecer aqui em Manaus no próximo domingo. Deve ficar para dezembro, pelo menos essa é a previsão, até que tudo aí se tranquilize, a situação possa ficar um pouco mais amena. Ele destacou que a boa parte, como eu disse, a maior parte aí dos casos de queimadas, de focos de calor e de incêndio estão na região metropolitana e são vistos aqui na nossa cidade. Mas falou que vai reforçar essa questão aí também de conscientização das pessoas, o que a gente já tem destacado todos os dias aqui, inclusive, do Amazonas Record. E a gente está acompanhando, você aí de casa, sem dúvida, percebeu essa fumaça intensa, realmente, uma fumaça que a gente pôde ver aí, áreas, inclusive, na nossa capital, que são vistas de longe, hoje foram totalmente encobertas pelo branco dessa fumaça, pelo acinzentado e pelo branco aí extremo desde as primeiras horas do dia. Eu vou até inclusive afastar um pouquinho aqui, para o João Floriano mostrar a área da Ponta Negra, zona oeste da cidade. Olha só como tá. Tá tudo branco, Natália. A gente consegue ver o rio, mas numa cor muito diferente, tá muito branco. A área da mata também ali na parte esquerda ali do seu vídeo, que o João Floriano vai já fazer, inclusive, aí mostrar essa imagem pra gente, dos prédios aqui na Ponta Negra. Tudo isso a gente está vendo aí que nesta quarta-feira foi bastante extremo.
E claro, é preciso muita atenção para que você aí de casa tenha muitos cuidados. A gente vai trazer daqui a pouco um material falando inclusive sobre os efeitos dessa fumaça e de como essa fumaça foi recebida pela nossa população. Natália. Daqui a pouco a reportagem completa, feita pelo João Luiz Onetti, falando mais sobre essa fumaça, causas, consequências e como a gente precisa se prevenir, como a gente precisa cuidar da nossa saúde. O que está acontecendo aqui em Manaus é impressionante. Hoje só se falou disso, você entrava em qualquer lugar, antes mesmo do bom dia, era o que está acontecendo. Eu nunca vi Manaus desse jeito, eu nunca vi a cidade encoberta pela fumaça. Foi difícil demais respirar hoje, eu já falei isso aqui, mas é a verdade. Tá difícil respirar, tá todo mundo sentindo os efeitos de todas essas mudanças climáticas e da ação do homem. É sobre isso que a gente vai falar mais hoje. Obrigada, João Luiz Onetti. O nosso papel é cobrar o poder público, porque alguma coisa tem que ser feita. O prefeito falou e o governador Wilson Lima também anunciou medidas para conter as queimadas e para conter o reflexo das queimadas, que é essa fumaça toda que já chegou a Manaus e que, segundo os especialistas, vem principalmente de incêndios florestais na região metropolitana. Quero chamar Fred Rocha. Ele esteve hoje com o governador Wilson Lima, que falou sobre tudo isso. Fred Rocha, muito boa noite para você. O que vai ser feito por parte do governo do estado para conter as consequências e os prejuízos dessas queimadas e dessa fumaça? Boa noite mais uma vez. Muito boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo ligado no Amazonas Secor. Trata-se de um trabalho muito complexo de combater as queimadas aqui na região amazônica. Trabalho que já tem sido feito por terra, mas que precisa de um apoio muito grande pelo ar. Segundo o governador do estado do Amazonas, atualmente só 4 helicópteros estão atuando pelos ares aqui da região para combater os focos de queimadas espalhados, que estão concentrados principalmente no sul do estado e na região metropolitana. Por isso, o governador Wilson Lima, que chegou aqui no Porto da Ceasa, acompanhado de secretários do governo dele, disse que já pediu, inclusive, apoio ao governo federal. Conversou hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas ela está em um compromisso no sul do país e ainda não deu uma resposta sobre o apoio que o governador pediu. De acordo com o governador Wilson Lima, também o ministro da Defesa, José Múcio, foi contactado para que haja algum apoio nesse sentido para combater esses incêndios aqui na região e para que o Ministério dê a sua contribuição no que for preciso em relação à situação catastrófica que a região vive nesse momento por conta da estiagem, El Niño e também tantos focos de queimadas espalhados aqui pelo estado do Amazonas. De acordo com o governador, também houve a procura do ministro dos Portos, o Silvio Costa. É que lá no porto de Itacoatiara, Natália, houve uma queda, uma parte da estrutura cedeu. E existe uma preocupação porque justamente embarcações passam por ali, são grandes embarcações que chegam até aqui aos portos que ficam nessa região aqui da capital amazonense. Sobre a fumaça especificamente que cobriu o céu daqui da região, o governador Wilson Lima falou sobre isso. Vamos acompanhar. É que essa fumaça que está encobrindo a cidade de Manaus está vindo do Baixo Amazonas, do Pará e principalmente aqui da região do município de Altazes. Só para se ter ideia, hoje estão sendo registrados 108 focos de incêndio ali naquela região. Nós já estamos atuando lá com 52 homens e 6 viaturas e hoje, agora nesse momento, nós estamos embarcando um outro efetivo para reforçar o trabalho que está sendo feito ali. Nós estamos embarcando 8 viaturas da PM, 4 da Polícia Civil e 4 do IPAAM. Ou seja, 16 viaturas estão nesse momento se deslocando para aquela região, assim também como nós estamos embarcando 64 homens que vão atuar permanentemente até que se contenha essa situação das queimadas ali naquela região. Além de dar essa explicação sobre a fumaça que chegou até Manaus e assustou a população, o governador começou a coletiva também culpando os países poluentes pelo que está acontecendo aqui na região.
Em relação aos reflexos econômicos, o governador já foi avisado de que haverá queda na arrecadação do ICMS, porque estão vendendo menos combustíveis e existe também a possibilidade do desabastecimento no comércio da região, porque as grandes embarcações não conseguem chegar com a mesma facilidade de antes nos portos aqui da capital, já que a maioria dos rios, essa maioria, está com a profundidade bem reduzida e o calado dessas grandes embarcações, o fundo dessas grandes embarcações, muitas vezes não tem condições de passar por determinados canais dos rios aqui da região. Estamos vivendo um momento assustador. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos primeiros dias de outubro foram registrados 2.684 focos de queimadas. É o maior número de focos de queimadas já registrado desde 1998. Para continuar combatendo as queimadas aqui no estado do Amazonas, existe uma contribuição já em curso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com agentes da Defesa Nacional em apoio ao IBAMA. Esses agentes estão autorizados a permanecerem aqui no estado do Amazonas até 31 de dezembro deste ano, combatendo no que for preciso as queimadas espalhadas aqui pela região. Natália. Obrigada, Fred, pelas informações. E olha, ainda nessa edição do Amazonas Secor, a gente vai destacar todos esses problemas que o Fred já trouxe aqui, já adiantou, que o governador falou sobre. A gente vai falar sobre o deslizamento de terra lá no porto de Itacoatiara. A gente vai falar dos reflexos da seca para a navegação. Tudo isso hoje ainda nessa edição do Amazonas Secor. Agora, ainda falando de queimadas, elas também afetaram os serviços de internet e telefonia da Vivo aqui em Manaus. De acordo com a empresa, o sistema apresentou instabilidade e, por isso, alguns clientes tiveram dificuldades para usar os serviços. Os celulares ficaram sem sinal por pelo menos 2 horas. Essa oscilação foi devido a uma falha no meio de transmissão da empresa, provocada por queimadas que impactaram os sites que atendem a região. Ainda segundo a Vivo, assim que a falha foi detectada, a companhia acionou a equipe técnica que conseguiu restabelecer os serviços. Fumaça em Manaus deixa a metrópole da Amazônia com a qualidade do ar como o segundo pior do mundo. O nível do Rio Negro em Manaus chega a 14 metros e 17 centímetros e já é o terceiro menor da história. Fenômeno Terras Caídas atinge área de porto em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, e o Band Cidade já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Band Cidade está no ar e chama atenção para mais um dia em que a capital amazonense esteve coberta por fumaça. E dessa vez não foi só pela manhã, um dia inteiro coberto pela fumaça. Começou ainda na madrugada de ontem para hoje, pela manhã e pela tarde. Se estendeu por todo o horário da tarde, com o tempo, o clima insalubre para respirar, uma fumaça densa, que tem odor, que tem um cheiro de queimado, e são cerca de 500 focos de incêndio no Amazonas nos últimos 2 dias, dias 10 e 11, e a maioria desses focos vem da região metropolitana do município de Altazes, que nesse momento tem mais de 100 focos de incêndio. A gente vai ter mais informações sobre o que as autoridades estão falando e se programando, se planejando para a gente se ver livre desse tempo cheio de fumaça. Não é isso, Paulo? Olha onde o Paulo está. Paulo está lá na Ponta Negra, complexo turístico da Ponta Negra, e não é possível enxergar o outro lado da margem do Rio Negro, uma margem que está próxima por conta da vazante, mas muita fumaça por aí, né, Paulo? Isso mesmo, Neto. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Aqui da Ponta Negra não dá para a gente enxergar sequer a ponte que atravessa o Rio Negro, que liga Manaus a Iranduba. Para se ter uma ideia, a umidade relativa do ar por causa
dessa fumaça está abaixo do normal, ou seja, 45%. A média é de 70% a 80% de umidade relativa aqui na nossa região. A possibilidade de chuvas, apenas 1%, Neto. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, concedeu agora há pouco entrevista coletiva para falar sobre os problemas que estão sendo causados por essa fumaça aqui na capital do Amazonas, e também ele anunciou alternativas para combater esses focos de incêndio. Olha só, nos últimos 2 dias, 504 focos de incêndio foram registrados na região metropolitana de Manaus. Apenas 3 desses focos foram aqui no município de Manaus. O restante nos outros municípios. Altazes responde por 20,8% dessa quantidade de focos de incêndio. Depois vem o município de Careiro da Várzea com 50 focos, Careiro da Várzea com 26 focos, Itacoatiara 6 focos e Manacapuru. O prefeito ligou, marcou inclusive uma reunião com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, para alinhar projetos de implementação da agricultura familiar sem queimadas, como já ocorrem. Esses projetos já são implementados aqui no âmbito do município de Manaus. Inclusive, o dinheiro para financiar esses projetos viria do Fundo Amazônia. Vamos acompanhar um trecho da entrevista do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Neto. Hoje Manaus apareceu como o segundo ar mais poluído em função dessas queimadas. E nós estamos sofrendo com o que está acontecendo no interior do Amazonas. Uma nuvem densa sobre a cidade, não temos previsão de chuva para os próximos dias. Manaus fez a sua parte, cumpre com seu dever, com as suas obrigações. A população de Manaus, infelizmente, essas queimadas, essa fumaça toda que incomoda a todos. Olha, Neto, o prefeito relacionou inclusive o problema causado pelas fumaças das queimadas a ser semelhante aos problemas enfrentados pela população de Manaus durante a pandemia da Covid-19 e também da cheia histórica de 2021. Então, a prefeitura está pronta para enfrentar esse problema. Inclusive, as unidades básicas de saúde receberam muitos registros de doenças pulmonares, ou seja, doenças respiratórias, principalmente de crianças e idosos. Por isso, inclusive, o prefeito adiou uma maratona que deveria ocorrer no próximo domingo por causa das condições do ar que não está, por exemplo, propício para a prática de esportes. A faixa liberada na Ponta Negra está liberada hoje ainda, mas amanhã a prefeitura pode mudar de ideia, Neto. Tá certo, Paulo, muito obrigado pelas informações. E vamos acompanhar agora aqui na tela um aplicativo que foi desenvolvido aqui localmente pela Defesa Civil do Estado, que mostra a qualidade do ar. Ele faz um compilado de diversos sensores espalhados em vários locais e traz a imagem aqui da capital amazonense, que mostra, nesse momento, alguns pontos em que o ar está considerado péssimo ou muito ruim para se respirar. Esses pontos em vermelho ou pontos em lilás também. Os pontos em lilás são os piores. Eu vejo aqui o 147 é a numeração que tem, ou seja, mais elevada, é o pior ar para se respirar. Pela manhã tinha até o número 407. A gente chegou a verificar a nossa produção aqui de jornalismo, verificar como qualidade do ar péssimo, considerado muito ruim para se respirar aqui na capital amazonense, fruto dessas queimadas. O governo do estado também está se mobilizando. Hoje 52 homens e 6 viaturas já trabalham no local do incêndio, lá no município de Altazes, onde a polícia também está investigando esse incêndio. Teve como o início
a ação humana, e aí seria um incêndio criminoso, mas pelo menos 600 homens vão estar em campo nos 31 municípios, que representam 90% dos focos de queimadas aqui no estado. O Amazonas já pediu apoio do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da ministra Marina Silva, com apoio de pessoal, também de equipamento, para poder lidar com esse tipo de incêndio florestal. E muita gente já empenhada aí na floresta, tentando apagar as brigadas de incêndio, os próprios ribeirinhos, as comunidades que estão sendo afetadas, tentando apagar esse fogo, mas infelizmente ainda tem ação humana responsável por essas queimadas, e a polícia agora deve investigar quem são essas pessoas. Inclusive um homem foi preso aqui na capital amazonense por conta dessa ação de queimadas. Essa vazante severa aqui no estado, que já é a terceira pior seca da história do Rio Negro aqui em Manaus, tem trazido vários reflexos. Além disso, a capital do Amazonas, como a gente viu, passou o dia coberta por queimadas. Vamos ver como é que está a situação também lá no porto da zona oeste de Manaus. Olá, boa noite. Manaus esteve hoje na lista de piores lugares do mundo para se respirar. A qualidade do ar chegou no nível considerado perigoso, acima até do que é considerado muito insalubre. Com a péssima qualidade do ar, a saúde de algumas pessoas ficou comprometida. O Eric, de 2 anos, deixou o SPA do São Raimundo com dificuldade para respirar. A mãe dele disse que o filho começou a passar mal ainda na noite de terça. Ele tentava respirar e não conseguia, aí eu fiz inalação nele, até que ele conseguiu dormir, aí 1h da manhã de novo, febre, e não conseguia respirar. Aí quando amanheceu o dia, já trouxe ele para cá, pronto-socorro. Aí Manaus ficou hoje em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, e não foi à toa. É que por algumas horas, Manaus esteve aí entre as piores cidades do mundo para se respirar. Para te explicar isso, a gente te mostra a comparação da medição da qualidade do ar em Manaus e nas 4 cidades consideradas aí com pior qualidade do ar no planeta Terra. Na escala que mede a qualidade do ar, Manaus chegou a 485 ao meio-dia. Lembrando que a partir de 125 a qualidade é considerada péssima. Enquanto Lahore, cidade do Paquistão, que é considerada o pior lugar para se respirar no mundo, chegou a 210 ao meio-dia. Rotan, na China, registrou 144, a cidade de Delhi, que fica na Índia, 188, e finalizando aí Peshawar, no Paquistão, 175 às 11 da manhã. São as 4 cidades que são consideradas no ranking aí com pior qualidade do ar. E a maior parte dessa fumaça, segundo o IBAMA, está vindo da região de Altazes e do Careiro. Nas últimas 24 horas, mais de 500 focos de calor foram registrados no Amazonas. A demanda é tão grande que, em alguns locais, algumas pessoas têm tentado apagar as chamas por conta própria, enquanto os bombeiros não chegam. Na rodovia Manuel Urbano, o fogo alto que tomou conta da estrada na tarde desta quarta-feira teve que ser contido pelo Corpo de Bombeiros. Na comunidade Nova Esperança e Iranduba, os moradores tentam conter as chamas antes que elas cheguem nas casas da zona rural. No meio da floresta, o cenário que a gente encontra é de destruição. Isso porque com o fogo aumentando, as folhas e os troncos já vão virando carvão e a fumaça vai só aumentando. Nessa região de Iranduba, os moradores contam que há mais de uma semana tentam conter as chamas por conta própria. Em 24 horas, são mais de 500 focos de calor em todo o Amazonas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São queimadas que influenciam na fumaça que chega até a capital. O uso irregular do fogo em áreas rurais é a principal causa. Em entrevista coletiva realizada agora à tarde, o governador Wilson Lima anunciou mais reforço para combater os incêndios no interior do estado. Segundo o governador, ainda hoje devem ser enviadas viaturas policiais e aeronaves. Essa fumaça está vindo do Baixo Amazonas, do estado do Pará e principalmente do município de Altazes e da região da BR-319. Nessa região nós já temos um efetivo de 52 homens e 6 viaturas. Hoje nós estamos encaminhando mais 16 viaturas, e aí inclui IPAAM, Polícia Civil, Polícia Militar. Estamos embarcando 64 homens para combater essa questão dos incêndios, mas também punir aqueles que estão praticando esses atos ilegais e que não estão dentro da legislação ambiental.
E o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso de agentes da Força Nacional em municípios do sul do Amazonas, área que, segundo o governador e os especialistas, é que está gerando essa fumaça na capital. Vamos conversar ao vivo com o Wellington Lopes, que vai trazer todos os detalhes com a gente. Wellington, boa noite. Pois é, Carlos, boa noite para você e para todos. A portaria assinada pelo ministro Flávio Dino, publicada hoje no Diário Oficial da União, autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Amazonas, nos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Manicoré e Boca do Acre. Os militares vão permanecer no estado até o dia 30 de novembro. E além das atividades relacionadas ao combate a incêndios florestais e queimadas, eles também poderão ser empregados em atividades de defesa civil e de preservação da ordem pública. Como já é de praxe, o Ministério não informou qual efetivo será empregado nessa ação. O governo federal também está estudando a possibilidade de distribuir viaturas e equipamentos para municípios do Amazonas que são aí bastante conhecidos por incêndios florestais e queimadas. José Carlos. Muito obrigado, Wellington Lopes, área do Arco do Fogo que a gente chama, né? Boa noite para você. Intervalo chegando, na volta você vai ver que parte de um porto de Itacoatiara desabou hoje. Testemunhas dizem que a terra desmoronou depois de uma onda formada por um navio. Agora são 6 horas e 10 minutinhos, a gente vai para o intervalo, 6 e 20, a gente vai para o intervalo e volta já já. No canal 10.1 e redes sociais da TV Norte Amazonas, nesta edição você vai ver prefeito Davi Almeida e governador Wilson Lima anunciam medidas emergenciais para conter a forte cortina de fumaça que encobre diversos municípios, além da capital. Portos desabam em Itacoatiara e Manacapuru. DENIT acionou a Defesa Civil e a Marinha para isolamento da área. E amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Em Manaus, o santuário preparou uma programação especial para os fiéis católicos. O Norte Notícias dessa quarta-feira já está no ar. Hoje à tarde, o prefeito de Manaus falou sobre a densa cortina de fumaça que encobre a nossa capital desde a noite de ontem. Quem tem as informações ao vivo é o Dionisson Garcia. A gente vai saber se o prefeito anunciou alguma medida, Dionisson. Boa noite. Oi, Mariana, muito boa noite também para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Norte Notícias. Pois é, Mariana, essa situação das queimadas, né, e também dessa fumaça que atinge a nossa região tem dado o que falar. Como vocês podem ver, nós estamos aqui na Ponta Negra, na zona oeste da cidade, e nesta noite de quarta-feira a fumaça ainda é bastante intensa, está encobrindo aqui toda essa região, inclusive os prédios. Como você bem disse, o prefeito de Manaus falou sobre essa situação agora há pouco aqui na Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Ele disse, Mariana, que a Prefeitura de Manaus tem feito a sua parte, né? Tem ali adotado várias medidas, programas como a agricultura familiar sem queimadas. Ele relatou ainda que 99,6% de toda essa fumaça é oriunda de queimadas vindas dos municípios do interior do estado. Ele disse ainda, Mariana, que está adotando medidas, que já entrou em contato com o presidente da Associação dos Municípios e com a ajuda do Fundo da Amazônia, vai tentar levar esse programa para minimizar esses impactos ambientais por conta dessas queimadas, dessas fumaças, para que os prefeitos possam ser orientados e venham tomar também medidas drásticas, medidas de orientação, conscientização a essa população dos municípios do interior do estado. Ele disse ainda que, em relação à questão de saúde, ele vai solicitar um laudo médico, tanto da Secretaria da Secretaria de Saúde, vai solicitar também um laudo da Secretaria de Meio Ambiente por conta das questões das atividades em ar livre. Ele orientou a população a usar máscara devido ao ar que está completamente
poluído. Ele disse ainda que uma maratona que ia acontecer no próximo domingo foi adiada para dezembro, onde iria reunir diversos atletas, 20 atletas vindos do exterior e também de vários estados aqui do Brasil. Mas essa maratona foi adiada por conta dessa fumaça, dessa intensa fumaça e também do ar que está completamente poluído. No mais, é isso, Mariana. Ele disse que em relação aos trabalhos da prefeitura tem sido feito, né, que 99%, como eu disse, 99,6% de toda essa fumaça é oriunda de queimadas vindas dos municípios do interior do estado. Volto com você, Mariana. Obrigada, Dionísio. Dá para ver nitidamente ao vivo aí a cortina de fumaça. Bom trabalho para vocês. Se protejam aí na rua. Essa densa fumaça que a gente viu agora, que encobre a capital, pode agravar muitos problemas respiratórios. Nas ruas, a população sente os efeitos negativos. Nos últimos 20 dias, por causa das queimadas, Manaus tem convivido com muita fumaça de dia e de noite. Mas nesta quarta-feira, pela manhã, a situação pareceu estar pior. A densa cortina cinzenta encobriu a cidade, dificultando a visibilidade. No meio de tudo isso, uma população que começa a sentir os efeitos. Nas ruas, as pessoas reclamam de dores de cabeça, cansaço, dificuldades em respirar e dormir. Como se tivesse fumado a noite toda, né? Com aquela fumaceira entrando dentro de casa. Para quem acorda cedo, 5 horas da manhã para rodar, aí fica um pouco assim com dificuldade. Também o cheiro da fumaça e aí a visibilidade. O cheiro forte está demais, né? A gente não está conseguindo dormir direito. Com 2 noites que eu não consigo dormir direito por causa da fumaça. E isso está me prejudicando muito. Para este pneumologista, as nuvens cinzentas podem agravar ainda mais casos de doenças respiratórias. Ele recomenda o uso de máscaras para minimizar os impactos. Pelo menos a gente pede que as pessoas que têm doença respiratória que usem para que funcione como pelo menos uma barreira mecânica para parar de inalar esse poluente que a pessoa está respirando. Outra medida é, segundo ele, assim que sentir vermelhidão e inchaço nos olhos, tosse frequente e dificuldades em respirar, buscar um acompanhamento médico o mais rápido possível. Se for alguma emergência, vá no pronto-socorro, com uma sensação de falta de ar, dor torácica. Caso contrário, procure os ambulatórios, os consultórios, para que a gente possa avaliar melhor. Em uma consulta à plataforma do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, Selva, a qualidade do ar em Manaus foi considerada muito ruim e péssima. Os pontos mais críticos estão localizados próximos aos bairros da Zona Oeste, Sul e Centro-Sul. De acordo com o IBAMA, a fumaça veio de municípios de Altazes e Careiro. Essa fumaça ela vem dessa região e é provocada em grande parte pelo uso inadequado do fogo em áreas de agropecuária e que se estende para áreas de vegetação. Então, a gente pede que toda a sociedade, todos os moradores dos municípios de Altazes e Careiro tomem muito cuidado com o uso do fogo. A pior qualidade de ar no mundo. E não foi só Manaus. Parintins, Altazes e outros municípios do interior do estado também começam a sofrer com o mesmo problema. Não é mais possível normalizar a agonia pela qual os amazonenses têm passado no último mês. São dias e noites respirando fumaça de queimadas, sem que consigamos ver efeitos reais de ações para reduzir a devastação ambiental e os danos à saúde. Uma tragédia dessa dimensão é grande demais para ser enfrentada por apenas um ente federativo. Mas é preciso que todos queiram resolver o problema, o que não parece ser. Nos discursos, muito número e pouca ação. As porcentagens de redução de focos de queimadas anunciadas pelo governo federal e pelo governo estadual não se refletem no dia a dia. A realidade que o amazonense enfrenta hoje supera qualquer número. É fumaça, dói, arde os olhos, afeta o pulmão e leva principalmente crianças e idosos para as filas de hospitais. Mais do que discutir de quem é a culpa pelo sucateamento estrutural dos órgãos ambientais que cresceu nos últimos anos, é hora de cobrar ações de quem escolheu resolver os problemas do país, do estado e dos municípios. Um corpo de bombeiros sem estrutura e sem combatentes, a despeito de centenas deles já terem sido aprovados em concurso e estejam somente aguardando chamada, não resolve o problema do Amazonas. Uma ínfima quantidade de 191 brigadistas do IBAMA e do ICMBio para um estado continental como o nosso, beira a covardia com esses árduos profissionais.
Some-se a tudo isso a letargia da mídia nacional que silencia diante da Amazônia em chamas. Só valia falar da Amazônia quando ela servia discursos políticos e eleitorais. Agora, quando ela pede socorro, os espaços são todos dedicados a crises internacionais, enquanto não olham para o próprio quintal, que pega fogo. De mãos dadas com o povo, a TV A Crítica seguirá noticiando de maneira crítica e exercendo o papel fiscalizador do jornalismo durante toda essa crise ambiental pela qual passamos. Cabe às autoridades constituídas que façam o mesmo antes que seja tarde demais. Mais uma vez, muito boa noite para você. Debaixo dessa cortina de fumaça, a gente já mostra no nosso telão imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista, região central da nossa cidade, Zona Centro-Sul, imagens ao vivo de Mário Marcelo. Você está acompanhando a movimentação do trânsito e também, pelo que se percebe nas iluminações, nos postes da nossa cidade, uma certa cortina de fumaça que já começa a cobrir mais uma vez a nossa capital nesta quarta-feira. Pois é, a fumaça é vista de dia e também à noite pelos postes de iluminação. Manauara tem sofrido bastante nesses últimos dias. São pelo menos 20 dias de fumaça constante. O Manauara sobrevivendo em meio a essa tragédia de ar. Hoje, o segundo pior ar do mundo para se respirar foi registrado na manhã de hoje. Você acompanhou desde as primeiras horas da manhã aqui na programação da TV A Crítica. E olha, hoje foi um dia muito difícil para o Manauara por conta dessa fumaça densa que toma conta da cidade. Além da insalubridade do ar, a população ainda tem que lidar com a visibilidade prejudicada. Hoje, durante todo o dia foi assim. Segundo o IBAMA, essa fumaça toda é resultado de queimadas que acontecem em municípios próximos aqui da capital amazonense. Hoje, Manaus registrou a segunda pior qualidade do ar do planeta. Foi difícil enxergar até o verde e amarelo da nossa bandeira. A ponte sobre o Rio Negro, que liga a capital do Amazonas às cidades da região metropolitana, sumiu no meio da fumaça. Manaus acordou nesta quarta-feira com a segunda pior qualidade do ar do planeta. E a população logo percebeu. Tá demais hoje. Outro dia tem amanhecido, mas não assim, né? Mas hoje amanheceu mais, tá igual as nuvens não tá chegando quase nada. Agora que já tá mudando, que o sol tá esquentando. É horrível, uma coisa horrível de os olhos. Daí que eu soube da vista também, com uma fumaceira dessa aí é que piorou mais. De acordo com um painel internacional de monitoramento de qualidade do ar, que reúne dados de sensores ao redor do mundo, incluindo o Selva, o ar da capital amazonense foi considerado perigoso. Já o monitoramento local indicou que o nível de poluição do ar em quase todas as zonas de Manaus ultrapassou os índices ideais. Segundo o aplicativo Selva, os pontos mais críticos verificados logo no início da manhã estavam perto de bairros como Aparecida, Compensa, Colônia Oliveira Machado e também Morro da Liberdade. Inclusive, nesse momento, fazemos a gravação aqui no bairro do Morro da Liberdade. E mesmo agora, já quase no início da tarde, ainda é possível ver a grande quantidade de fumaça que encobre a capital amazonense. Segundo os médicos, pessoas com doenças respiratórias, crianças e idosos estão entre os mais sensíveis a essa exposição. O mototaxista, acostumado a percorrer toda a capital, teve dificuldade para enxergar e até respirar. Fica ardendo o olho direto. Aí eu vou ter que comprar uma máscara ali que é para poder trabalhar direito hoje. É complicado essa fumaça aí. Impressionante, né? Sim, sem dúvida, hoje foi o pior dia desses últimos 20 dias que a gente tem vivido aqui. Eu me assustei ao abrir a janela. É porque ficou o dia inteiro, né? A gente geralmente via essa fumaça ficar muito evidente à noite e amanhecia ainda pesada, mas ali por volta das 8, 9 horas dava uma amenizada. Hoje foi o dia inteiro desse jeito aqui em Manaus. Eu tô com o nariz seco aqui, completamente seco
por conta dessa situação toda que a gente está passando. Muita água, muita hidratação para tentar contornar e sair dessa ileso, né? Pelo menos apresentando o jornal em condições. Tentar, né? Pois é. Vamos conferir, então, o monitoramento em tempo real do aplicativo Selva sobre a qualidade do ar aqui em Manaus. A gente vem acompanhando ao longo desses dias. Ontem, inclusive, a gente mostrou aqui. E olha aí, ó, mais ou menos o retrato que a gente viu ontem à noite, né? Pior. Um pouquinho, está um pouquinho mais baixo, até se a gente for olhar os números absolutos, mas tem mais pontos espalhados onde a qualidade do ar já é considerada péssima. Esse grenazinho aqui, esse roxo, é onde a qualidade do ar... mais ou menos até Exato, estava mais aqui embaixo, né? Na Zona Sul, Centro-Sul e Zona Oeste. Hoje a gente tem uma concentração muito forte aqui na Zona Sul, Colônia Oliveira Machado, Vila Buriti, aí ali também um pouquinho da Zona Leste, o Armando Mendes. O Aleixo aqui, que é onde a gente está melhor do que estava ontem, se a gente for lá fora rapidinho. Mas a gente está tão acostumado nesses últimos dias com esse ar tão carregado que esse 140, que já é considerado péssimo, está parecendo melhor do que ontem. Aí aqui a gente está vendo também, aqui na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, quase ali com a Zona Oeste, né, aquela junção. Enfim, espalhado pela cidade, essa qualidade do ar aí muito complicada que a gente, infelizmente, está enfrentando nesses últimos dias aí, né? É interessante a gente frisar que essas áreas em verde, mais afastadas da cidade, ali no Jorge Teixeira, são justamente regiões onde as moradias são mais baixas, há uma circulação de ar maior. Essa parte mais central tem mais prédios, menos árvores, isso influencia diretamente na preservação da fumaça. A fumaça fica praticamente retida entre os prédios e não há circulação de vento. Isso faz com que o impacto seja ainda maior na região central. Claro que também está mais próxima do rio, mais próxima dos municípios logo após o Rio Negro, Iranduba e Manacapuru, que também são afetados pelas queimadas. Tem só um detalhe, Alex, rapidinho. Se você abrir aí no seu celular, aqui só é digitar aqui no Google o aplicativo Selva, aí vai aparecer lá. Agora, quando você abre, ele já pergunta se você quer ter um sensor naquele local, ou seja, está havendo uma demanda muito grande. É um aplicativo que hoje ele tem uma parceria com a UEA, então ele tem uma demanda muito grande e provavelmente já está querendo espalhar mais sensores aí pela cidade por conta dessa demanda que a gente está enfrentando, infelizmente, né, nesse momento aqui em Manaus. Manaus está em estado de mobilização por causa dessa fumaça que encobre a cidade. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de 5, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto aqui na nossa cidade. Aqui a gente traz aqui algumas orientações que são colocadas durante esse estágio de mobilização. Um retorno, nada que a gente não estava nada com saudade, né, que é usar máscaras ao ar livre. Hoje você já tem visto isso com muito mais frequência aqui em Manaus, fechar janelas para evitar o ar contaminado. Estava conversando hoje, inclusive, com o Amaral Augusto, que é nosso apresentador do Alô Cidade, ele falando que ele está vedando todas as frestinhas ali das janelas, porque tem duas crianças pequenas, né? Isso imagino que muita gente deva estar passando. Uma coisa que eu estou vivendo aqui na minha realidade é evitar exercícios ao ar livre, né? Que é uma das coisas que a gente tem que evitar de fato, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, e também utilizar purificadores de ar, né? Essa procura que, inclusive, está bem intensa ali, onde há essa comercialização desse produto. Né? Tem muita gente, inclusive, colocando uso toda noite. O pessoal tem colocado também toalha molhada na janela. É bom ter balde de água também dentro de casa. Toalha molhada na janela? Toalha molhada na janela, porque aí a umidade acaba dissipando, né, um pouco mais a fumaça. São alternativas aí para a gente sobreviver, já que não tem tido muita ação do poder público em relação a essa fumaça aqui em Manaus. Vou seguir essa dica, muito boa. A intensa fumaça que assola a capital amazonense está, inclusive, mudando a rotina de estudantes de instituições educacionais. Horários foram modificados e até aulas presenciais foram suspensas. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, por exemplo, cancelou as atividades a partir das 13 horas desta quarta-feira. A suspensão vale para a reitoria e todas as unidades da instituição aqui em Manaus. De acordo com o documento assinado pela reitoria em exercício, a fumaça causada pelas queimadas dificulta a respiração e, consequentemente, o bem-estar dos servidores e alunos. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, também decidiu suspender as atividades do campus, localizado na Avenida General Rodrigo Otávio. Porém, as aulas devem seguir de forma remota. Mesma determinação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, que suspendeu as atividades presenciais no dia de hoje, mas manteve as aulas de forma remota.
formas de tentar driblar e ajudar essas pessoas a ficarem em casa, se protegendo. Pois é, né? Tá complicado. E hoje o governador Wilson Lima e toda a equipe de governo convocaram uma entrevista coletiva para falar justamente sobre a fumaça em Manaus e o combate às queimadas em todo o estado. Durante a coletiva, o governador do Amazonas, Wilson Lima, falou sobre as ações de combate aos focos de incêndio em um dia que Manaus registrou o segundo pior índice de qualidade do ar no mundo. Hoje a cidade de Manaus e a região metropolitana viveu o pior dia da história no que diz respeito à questão da fumaça. Nós estamos vivendo o pior outubro de todos os tempos no estado do Amazonas. Com relação à questão das queimadas, o que a gente tem percebido e o que mostram os nossos satélites é que as imagens, na verdade, de satélite, é que essa fumaça que está encobrindo a cidade de Manaus está vindo do Baixo Amazonas, do Pará e principalmente aqui da região do município de Altazes. Somente na manhã desta quarta-feira, início de tarde, 108 focos de queimadas foram registrados na região metropolitana. O problema é que com esse sistema agora do El Niño e essa seca profunda, é muito fácil esse fogo sair do controle. É isso que tem acontecido, né? Ou seja, tradicionalmente tem o uso do fogo, mas ele não está mais compatível com a situação climática que a gente está vivendo hoje. E esse é o grande problema. Sempre teve focos de calor aumentando agora no período de setembro, né, em especial agosto, setembro, bem comecinho de outubro, mas a gente nunca viu, por exemplo, um início de outubro com tanta quantidade de queimadas e com tanta ausência de chuva no sistema. E para reforçar ainda mais as ações de combate às queimadas na região metropolitana de Manaus, tendo como foco o município de Altazes, o governo do Amazonas envia na noite desta quarta-feira 64 agentes, incluindo Polícia Civil, Polícia Militar e IPAAM, que se juntam ao contingente que já está no local combatendo os focos de incêndio. Ao todo, são 600 agentes em campo atualmente, mas que deve aumentar nos próximos dias com um novo pedido de ajuda para o governo federal. A ministra Marina está no Rio Grande do Sul, numa outra situação também, resultado desses extremos climáticos. Já determinou que houvesse uma reunião entre a sua equipe e até o final do dia de hoje me dá uma resposta do que será possível encaminhar de pessoal e também de equipamento. O ministro Múcio ficou de entender quais as aeronaves que estão disponíveis para que a gente possa receber aqui no estado do Amazonas para fazer esse combate aos incêndios. Durante este período de muitas ocorrências, a população deve se proteger. Se hidratar bem, principalmente os extremos de idade, como crianças muito novas e idosos, é muito importante que se hidrate. Se você se sentir confortável no uso da máscara, você pode utilizar a máscara. No caso dos olhos, se começar a irritar muito, você lavar os olhos com certa frequência. Mas além da saúde, os reflexos das mudanças climáticas também têm afetado a economia do estado. Me informou meu secretário de Fazenda que a gente vai ter um problema de arrecadação no ICMS, porque diminuiu a venda de combustíveis, vai diminuir a atividade do comércio, vai diminuir a atividade da indústria, então a gente vai ter também um efeito na arrecadação. Essa questão da estiagem e das queimadas, ela acaba causando um problema de tudo quanto que é ordem. É o dano causado por todos esses extremos climáticos que a gente está vivendo, né? Passa pela situação da fumaça, passa pela estiagem, a gente vem falando, inclusive, há muito tempo aqui sobre essa possibilidade de impacto econômico, né? E, obviamente, ele ia chegar. Agora, eu queria destacar um dado ali, uma informação que o governador deu, inclusive, depois de uma pergunta da Nádia Saldanha, repórter aqui da TV Crítica, que estava acompanhando essa coletiva, sobre esse pedido de reforço, né, do Ministério do Meio Ambiente, que ainda não foi, pelo menos não se tem notícia dessa resposta, né? Sim. São 191 brigadistas de IBAMA e de ICMBio. 3 frentes do IBAMA, 4 do ICMBio. Você pega aí rapidinho, você olha o mapa, você vê o tamanho do Amazonas, você vê o tanto de floresta, aí você me diz se isso dá para o cheiro, como a gente costuma falar aqui, né? A gente precisa de muita gente aqui, muita gente. A gente não tem como fazer. Quem está lá está vivendo uma guerra. Está vivendo uma guerra para tentar aliviar uma coisa que é quase, não dá para usar muito essa situação, mas é quase que enxugar gelo. Sim. Né? Porque resolve aqui e vai pegar ali na frente por conta do calor e tudo mais.
não precisava, no momento que a gente está tendo dados de monitoramento em tempo real do INPE, não precisava o governador ligar para o Ministério do Meio Ambiente e dizer: ministro, estou precisando de gente aqui. Não precisava ligar para o outro ministério que seja, pedir reforço logístico. É um Brasil gigante, mas a gente tem que existir. O norte não pode existir só num boné, que tanto o presidente Lula quanto a primeira-dama usaram. Ele precisa existir enquanto objeto de políticas públicas, porque a gente está passando por uma situação única aqui no nosso estado. Estamos invisíveis aqui, né? Total. E Dante, nessa entrevista coletiva do governador, ele ainda prometeu endurecer as penas para quem cometer o crime de queimada, porque é um crime previsto em lei. E a gente tem visto deliberadamente acontecer. Ninguém sabe quem são os responsáveis, não pune ninguém. Não há punição. Pelo menos essa é a promessa agora e a gente vai ver se vai ter algum efeito daqui para frente para diminuir esses focos, né, de incêndios florestais. Ao longo da estrada de Altazes, então, é muito comum a gente ver essa situação. Eu que moro ali no Purupuru, é muito comum a gente ver essa situação. Então, vamos ver se vai diminuir daqui para frente.